Meus amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma Escola da Fé com a graça de Deus. Esse programa que já vai ao ar aí quase 30 anos, é uma oportunidade de você conhecer a doutrina católica. O nome é muito claro, Escola da Fé. Escola, você sabe, tem uma sequência, né? Todo professor tem lá o seu programa para cumprir, né? E aqui também, eu não coloco aqui temas assim simplesmente avulsos. Não, nós pegamos uma sequência de temas para a gente ir dominando a nossa fé. Terminamos de estudar os 10 mandamentos. Foi uma longa caminhada em que estudamos detalhadamente, né, os 10 mandamentos. Eu mostrei, inclusive, um livro que eu escrevi, A Moral Católica, Os 10 Mandamentos. Quem quiser aprofundar tem esse livro aí. E agora vamos começar um outro tema básico da nossa catequese, que são os sacramentos. A catequese tem 4 pontos básicos. Os catequistas precisam saber disso. Primeiro, o nosso credo. Segundo, os sacramentos. Terceiro, a moral católica, baseada nos 10 mandamentos. E quarto, a espiritualidade, a oração. Então, eu quero percorrer essas 4 partes da catequese lentamente. Hoje vamos começar os sacramentos, falando do sacramento do batismo. Depois vamos ver os outros 7 sacramentos, outros 6 sacramentos. Muito bem, mas vamos começar rezando, pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Nós te pedimos, Senhor, ilumine a nossa mente para que nós possamos ter uma boa aula sobre o catecismo da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos começar uma boa caminhada, 7 aulas sobre os sacramentos. E eu queria, então, mostrar a vocês esse livro, para entender os 7 sacramentos. Eu escrevi esse livro exatamente para isso, para que a pessoa saiba o que são os sacramentos, o que significa cada sacramento, quem é que pode receber cada sacramento, quem é que deve receber, quando receber, e, enfim, como é que a Igreja ministra os 7 sacramentos. Bom, começo mostrando a vocês a capa desse livro, que é muito significativo. Vocês estão vendo aqui um cordeirinho imolado e desce do cordeiro 7 canais de seu sangue. Quem é esse cordeiro? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Cristo na cruz. E o que são esses 7 veios de sangue? São os 7 sacramentos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é exatamente isso, né? Os sacramentos são graças especialíssimas que descem da cruz de Cristo. Isso é que é importante a gente entender. Muito bem, eu quero, antes de começar a desenvolver esse nosso tema de hoje, né, eu gostaria só de mostrar a você aqui alguma oferta importante da Canção Nova. Vocês estão vendo aqui, olha, uma capelinha de São Miguel Arcanjo. Nós estamos chegando aí, né, no dia de São Miguel Arcanjo, a quaresma de São Miguel Arcanjo, que Frei Gilson começa sempre no dia 15 de agosto, né? E a Canção Nova também apresenta para você o terço de São Miguel Arcanjo. Não é um terço como o terço mariano, né? É um terço em que você tem 9 devoções aqui aos 9 coros dos anjos, né? E vem acompanhado aqui, né,
esse manualzinho, essa orientação de como que você reza o terço de São Miguel Arcanjo. Peça aí, você pode pedir pelo telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600, que também é o WhatsApp. E aí você pode viver essa devoção profunda de São Miguel Arcanjo, que nós hoje tanto precisamos, né? Não só precisamos para nós mesmos, mas para as nossas famílias, para esse nosso Brasil tão conturbado que nós estamos vivendo, né? E também para esse mundo tão conturbado. São Miguel Arcanjo é o príncipe da milícia celeste, é aquele que é capaz de empurrar Satanás e seus anjos para o inferno. Então, esta devoção do terço de São Miguel Arcanjo é muito antiga e muito bonita. E aqui uma medalha também bonita de São Miguel Arcanjo. Está aí. Muito bem. E quero também lembrar você que a Canção Nova precisa ser ajudada na sua manutenção. E a maneira mais fácil, eu penso hoje, é o Pix, né? pix.doação@cancionnova.com, você pode fazer a sua doação. E hoje existe uma coisa muito boa, sabe? É o Pix recorrente. Você pode programar o seu Pix para os 12 meses do ano, automaticamente, né? O banco fazer a transferência através de Pix da sua conta para a Canção Nova. Aí você não esquece. É mais ou menos também como o débito em conta corrente, né? Eu, como já fiz, eu faço a minha doação pelo débito em conta corrente, não preciso fazer pelo Pix. Mas tem gente que prefere fazer pelo Pix. Então, tem o Pix que você faz um de cada vez, ou você programa já os 12 meses para o Pix repetir aquilo a cada mês. Bom, se você tem alguma dúvida, você pode aí fazer contato com a Canção Nova, tem o telefone, já repeti, 12 31 86 26 00. Tá certo? Bom, e o Clube de Evangelização também está aí à sua disposição. Muito bem, vamos então na nossa caminhada aqui hoje, falando dos sacramentos. A gente sabe que Jesus, ele redimiu o mundo com a sua morte e a sua ressurreição. E instituiu a Santa Igreja, seu corpo místico, né? Exatamente para levar a salvação por ele conquistada com a cruz a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, até que ele volte, então, para encerrar a história da humanidade, na parousia, e julgar a humanidade, né? E ele deu a seus apóstolos, os nossos bispos de hoje, né, a missão de levar a salvação a toda a humanidade pela pregação dos evangelhos e pela ministração dos sacramentos. Então, é uma coisa muito importante você entender. Como é que Deus Pai quis salvar o mundo? O Pai envia o Filho e o Filho envia a Igreja, né? Quando Jesus ressuscitou no domingo da ressurreição, ele aparece para os apóstolos no cenáculo do domingo. E o que ele fala? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Veja, o Pai envia o Filho envia a Igreja. É sempre assim, né? Por quê? Porque Deus entregou o reino de Deus na mão da Igreja. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 32, Jesus fala para os apóstolos assim: meu pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, o reino de Deus que deve ser implantado na terra é implantado pela Igreja. Entende? Isso é um ponto fundamental. E a Igreja implanta o reino de Deus como? De duas maneiras: pela pregação do Evangelho e pelos sacramentos. Então, repare que é sempre assim. As missões, né, que os padres redentoristas faziam antigamente, né, evangelizava o povo e depois fazia o quê? Confissão para quem já fez a primeira Eucaristia, e batismo para quem não foi batizado, crisma para quem não foi crismado, casamento para quem não foi casado, está unido aí sem o matrimônio, e unção dos enfermos para os doentes, né? Ou seja, era a ministração dos sacramentos que leva à salvação.
Então, por isso que é importantíssimo o estudo dos sacramentos. O Concílio Vaticano II, né, naquele documento importantíssimo sobre a Igreja, Lumen Gentium, lá no ano 48, ele fala que a Igreja é o sacramento universal da salvação. É a Igreja que nos salva, porque é a Igreja que nos dá exatamente o Evangelho, a Igreja que nos dá os sacramentos. A Igreja, ela é o braço estendido do Cristo na história dos homens, né? Quando a Igreja te toca, é o Cristo que te toca. Quando a Igreja te batiza, é o Cristo que te batiza. Quando a Igreja te perdoa na confissão, é o Cristo que te perdoa na confissão. Então, é Cristo mesmo que nos perdoa. Então, isto é, a Igreja, ela é a portadora, a administradora da salvação, através dos 7 sacramentos que ela ministra em nome de Jesus. Então, como eu já falei, né, os sacramentos, eles descem da cruz de Cristo, né, que são os canais por onde flui a salvação de todos os homens, que Cristo conquistou com a sua morte, com a sua ressurreição. Veja que não é de graça que nós recebemos os sacramentos. Todos os sacramentos nós recebemos graças à paixão de Cristo. E eles se relacionam intimamente com Cristo, com a Igreja e com toda a liturgia. O que é a liturgia da Igreja? É a celebração dos sacramentos e dos sacramentais. Em todos, né, há um denominador comum, o conceito de sinal eficiente ou sinal que realiza o que ele assinala. Então, todo sacramento, ele é um sinal que é realizado. Você pode ver que em cada sacramento você realiza um sinal. Batismo, derrama água na cabeça da criança 3 vezes. Eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É um sinal. Mas esse sinal, ele realiza o que ele assinala. Ou seja, você faz um sinal exterior, mas acontece uma graça interior, uma ação interior. Isso acontece em todos os sacramentos. Então, a Igreja ensina que a santíssima humanidade de Cristo, né, é o grande sinal eficiente, transmissor da graça, e também a Igreja, que é o seu corpo místico, prolongado na história da humanidade. A Igreja é o braço prolongado de Cristo na história da humanidade. E a liturgia, com os seus ritos sagrados muito significativos, continua essa função, né? Então, a água do batismo indica o quê? A purificação da criança e realiza essa purificação do pecado original. Cristo toca o cristão pelos sacramentos, não apenas de maneira psicológica, afetiva, não, mas de uma maneira concreta, espiritual, profunda. Então, os sacramentos são esses sinais comunicadores da graça divina ao povo. Por isso, o cristão não pode ficar sem os sacramentos. O cristianismo não é apenas uma filosofia religiosa, mas é uma comunhão de vida com o próprio Deus, da maneira que ele estabeleceu, especialmente através dos sacramentos. O cristão que não recebe os sacramentos, ele não é um cristão de verdade. Cada sacramento ele consta de matéria, pode ser água, pode ser pão, pode ser vinho, pode ser gel, e a forma, que são as palavras proferidas sobre a matéria, né, declarando o sentido da mesma, né? Eu te batizo, né? Isto é o meu corpo. Então, você tem o sinal e você tem a palavra. As duas coisas têm que ser realizadas como Jesus ensinou. Bom, explicando melhor ainda os sacramentos, são sinais visíveis, porque o ser humano é formado de corpo e de alma. Então, ele passa do visível para o invisível. Então, os sacramentos agem, diz a teologia, ex opere operato. O que quer dizer isso? Quer dizer que pela força do próprio rito, independente da santidade do ministro, entende? Em outras palavras, é Cristo quem ministra todo e qualquer sacramento. Porque Cristo ele é o único sacerdote do Novo Testamento. Os demais ordenados, dizia São Tomás de Aquino, são apenas seus ministros. O grande sacerdote é Cristo. Então, é ele que opera em cada sacramento, né? Então, por exemplo, se um sacerdote, não sei, batiza uma criança, ele estando, quem sabe, vamos supor, em pecado mortal,
O batismo valeu? Valeu. Se ele celebra a missa, estando em pecado grave, ele não deve fazer isso. Mas se ele celebra a missa estando em pecado mortal, a missa valeu? Valeu. Entende? Porque é o Cristo que opera através dele. Então, a mancha do pecado do sacerdote não impede a realização. Um outro exemplo, se uma hóstia, por exemplo, cai no chão, um cachorro, Deus o livre, engole essa hóstia, Jesus está nessa hóstia, ele está nessa hóstia. Não é porque foi um cachorro, ou que foi um infiel, ou um pecador que recebeu essa hóstia, que Cristo deixa de estar nela. Não. Esse é o ex opere operato, é a ação direta de Cristo. Diferente do sacramental, que não é assim. Né? O sacramental depende da fé da pessoa. Uma bênção, um crucifixo que você usa, né? Um terço que você carrega, um terço bento, é um sacramental. Mas ele vai agir se você tiver fé. Aí não é uma ação direta de Deus, é uma ação indireta de Deus, dependendo da sua fé ou até da fé do ministro. Estou falando do sacramento, estou falando da igreja, porque, na verdade, a igreja é que ministra os sacramentos. Não existe sacramento sem a igreja. Porque a igreja ela é o corpo de Cristo. Cristo opera através do seu corpo, que é a igreja. Entende? Então, eu quero mostrar a vocês 2 livros que ajudam vocês a entender bem a igreja. Um é esse aqui, A Minha Igreja. Quem quiser entender profundamente o que é a igreja, o corpo místico de Cristo, por que a igreja é una, santa, católica, apostólica, né? Por que a igreja é chamada de romana, embora romana não seja a identidade da igreja, né? Enfim, se você quiser conhecer profundamente a igreja, esse livro te ajuda, A Minha Igreja. E também um livro maravilhoso, que é A Igreja, 51 Catequeses do Papa João Paulo II sobre a Igreja. Esse livro eu escrevi há muito tempo, nem existia internet ainda, eu nem tinha ainda o computador, né? Não sei se eu marco aqui qual é o... aqui tem uma edição de 2004, mas é mais antigo do que isso. Esse livro aqui, eu coletei 51 catequeses do Papa João Paulo II, explicando o que é a igreja. Olha, gente, isso aqui é um curso de eclesiologia, um curso sobre a igreja. Então, você tem 2 livros aqui que ajudam profundamente você conhecer a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, Sacramento Universal da Salvação. Continuando a nossa conversa, eu dizia que no sacramento quem opera é o próprio Cristo. A teologia usa essa expressão ex opere operato, nos sacramentais ex opere operantis, diferente de operato, depende da fé da pessoa. Mas, se um sacerdote tiver sido validamente ordenado pela igreja, ministrar os sacramentos com a mesma intenção que Cristo fez, então participa do único sacerdote de Cristo, então a sua ação é eficaz. Então, veja, o sacerdote ele tem que ter a mesma intenção que Cristo fez quando celebra o sacramento, entende? E aí, então, a sua ação é eficaz. Todo sacramento produz 2 efeitos. Um, a igreja chama de o caráter, é a graça santificante que a pessoa recebe. O caráter é uma marca, é como um selo espiritual que é impresso na alma do cristão por 3 sacramentos que não se apagam e que, por isso, não podem ser repetidos. Né? O batismo, a crisma e a ordem não podem ser repetidos. Né? E não depende, como eu já falei, das disposições morais da pessoa que recebe. A pessoa pode não ter as graças devidas ao sacramento, mas ela recebe o sacramento. É aquele exemplo que eu dei. Um sujeito vai comungar, despreparado, quem sabe em pecado mortal, ou nem sabe o que ele está fazendo ali. Ele recebe o Cristo, o sacramento acontece. Agora, o fruto do sacramento é que não vai acontecer.
entende? Então a gente tem que distinguir bem a validade do sacramento do efeito que o sacramento faz na vida da pessoa. Então, a graça santificante comunicada pelo sacramento, o que é? É a participação na vida divina. São Pedro, na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 4, ele fala isso, nós participamos da vida divina, sem de Deus, sem sermos Deus, mas participamos da vida de Deus, que a pessoa pode não receber se ela põe obstáculos a isso, como eu falei. Né? Se alguém comunga em pecado grave e tal, ela não vai receber, né, o efeito dos sacramentos. Bom, os sacramentos encerram em si, então, todas as graças que nós precisamos durante a vida para, né, que a imagem de Cristo seja formada em nós. Então, qual é a finalidade dos sacramentos? A finalidade é que a imagem de Cristo vá se formando em nós. É muito bonito o que São Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 29, São Paulo fala assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, Deus Pai quer que a imagem do Cristo seja formada em nós. O que significa isso? Eu ter os sentimentos de Cristo. Né? Eu ter o coração de Cristo. Né? Aquilo mais ou menos que o Padre Zezinho cantava naquela música, ou canta naquela música, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Né? É isso. É ter o coração de Jesus. Então, os sacramentos eles nos acompanham na vida, a fim de que a vida espiritual não pereça durante a nossa vida terrena. E nós estejamos sempre em companhia de Cristo. Então, veja que coisa bonita. Você nasceu para a vida natural, então você renasce para a vida espiritual. É o batismo. Aí você fica jovem, né? Chegou na juventude humana, aí você precisa de uma juventude espiritual. É a crisma, né? O derramamento do Espírito Santo para que o jovem viva como um verdadeiro cristão, um soldado de Cristo. Aí depois vamos decidir a nossa vocação. Vou casar, não vou casar, vou separar. Então, 2 sacramentos para acompanhar a sua vocação, o matrimônio e o sacramento da ordem. Né? Depois nós temos aquele que vai o matrimônio e a ordem. Depois temos o sacramento, né, da unção dos enfermos, quando há um doente. Então, os 7 sacramentos nos acompanham do nascimento até a morte. Né? Aí nós temos, então, os 7 sacramentos. Vamos começar, então, nessa aula de hoje, falar um pouco sobre o batismo. Primeiro sacramento para o perdão dos pecados. O batismo nos une a Cristo morto e ressuscitado. E ele nos dá o Espírito Santo. Né? Pelo batismo nós somos incorporados à igreja, participantes da sua missão. Diz o Catecismo da Igreja lá no parágrafo 1213. Não é apenas que você entrar de sócio num clube, não. Não é isso. Né? A igreja não é um clube chamado igreja, não. A igreja é uma vida em Cristo. Né? Jesus diz para os apóstolos: ide pelo mundo todo, prega o evangelho a todas as criaturas, batize todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus 16, Marcos 16, 16. Veja que coisa fundamental, gente. O batismo é essencial para a salvação. Alguns perguntam assim: mas uma criança que morre sem batismo, ela vai para o inferno? A igreja fala que não. Nós temos que esperar em caminhos extraordinários da misericórdia de Deus que essa criança seja salva. Mas é um caminho extraordinário, porque o caminho ordinário que Deus traçou, o que é? É o batismo. Né? O batismo é renascer de novo. Renascer, nascer de novo. Aí vem a palavra renato. Da palavra renato diz aquele que foi renascido. Né? Então, esse renascer de novo é participar da morte e ressurreição de Cristo e ser arrancado do mundo das trevas e do domínio de Satanás e ser libertado dos pecados. É tornar-se membro de Cristo. São Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, São Paulo fala: vós sois o corpo de Cristo, cada um de vós é um dos seus membros. Então, incorporado à igreja, corpo místico de Cristo, participante de sua missão de salvar o mundo.
Nós sabemos, meus irmãos, que o pecado original, ele nos afastou de Deus. A humanidade perdeu Deus. A humanidade inteira estava condenada ao inferno, porque rompeu com Deus no paraíso, através dos nossos pais. Não é? Então, foi preciso que Jesus fosse nos buscar desse reino das trevas, mas tinha que pagar um preço por isso, porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. O homem errou, o homem tem que pagar. Como nenhum homem podia pagar, então o Cristo veio pagar essa conta. E ofereceu à justiça divina um sacrifício infinito, porque a vida dele tem um valor infinito. Com isto, o que Jesus conseguiu? Nos arrancar das mãos do demônio e trazer para o reino de seu Pai. Por isso que a cruz é o símbolo da nossa fé. Porque foi na cruz que ele ofereceu a sua vida de valor infinito para reparar a ofensa de valor infinito que fere a majestade infinita de Deus. Pronto. Aí Cristo nos trouxe para o reino do Pai. Mas quem é que participa dessa salvação? Quem for batizado. Por quê? Porque São Paulo diz, né? Lá na carta aos Romanos, São Paulo fala, né? Quando nós somos batizados, nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo. A morte quer dizer o quê? No batismo, quando a pessoa é mergulhada na água, ou quando a água é derramada na cabeça da criança, né, por efusão, significa o quê? É a morte. A morte do homem velho. A morte do homem dependente das trevas do demônio, né? E que ressuscita para uma vida nova. Né? Então, olha uma citação bonita de um grande santo da igreja, São Cesário de Arles. São Cesário de Arles ele dizia assim, todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Olha o que diz São Cesário de Arles. Todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo. E se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma, reconheceremos que somos o verdadeiro templo vivo de Deus. Gente, muita gente não entendeu isso ainda. Até famílias católicas deixam de batizar as crianças. Meu Deus do céu. Olha o que diz São Cesário de Arles, vou repetir porque isso aqui é seríssimo. Todos nós, caríssimos, antes do batismo, somos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo. Né? Então, continuando o sermão dele, é o sermão 229, ele diz assim, e já que Cristo, quando veio, expulsou o diabo de nossos corações para preparar um templo para ele, quanto pudermos, esforcemos com seu auxílio para que em nós não sofra injúria por nossas más obras. Como disse, antes que Cristo nos redimisse, éramos casa do diabo. Depois foi nos dado ser casa de Deus. Deus se dignou fazer de nós sua casa. O que a igreja ensina? Aquele que é batizado passa a ser templo da Santíssima Trindade. Por isso que São Cesário de Arles fala em casa de Deus. É muito sério, gente. Né? Santo Hilário de Poitiers, santo doutor da igreja, lá do século IV, olha o que dizia Santo Hilário de Poitiers. Tudo o que aconteceu com Cristo dá-nos a conhecer que, depois, na imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós, do alto do céu, e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. Olha outra coisa importantíssima que o batismo nos faz, nos torna filhos de Deus. Adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. Então, a carta aos Efésios diz, somos membros uns dos outros. Fomos todos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo, São Paulo diz. Ora, vós sois o corpo de Cristo, cada um de vós, de sua parte, é um dos seus membros. Já citei isso daqui, primeira carta aos Coríntios. Agora eu quero colocar uma citação importantíssima, que é aqui do Catecismo da Igreja Católica. Se você tem um catecismo, eu queria que você pegasse o seu catecismo, no parágrafo 1250,
que diz o seguinte: por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo. As crianças, a fim de serem libertadas do poder das trevas. Gente, olha o que o nosso catecismo está dizendo. A criança tem que ser batizada a fim de serem libertadas do poder das trevas, aquilo que já falava São Cesáreo de Arles, e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Para a liberdade dos filhos de Deus. E continua o catecismo dizendo assim: a igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferisse o batismo pouco depois do seu nascimento. Vocês entenderam o que o catecismo está dizendo? A igreja e os pais, né, seriam culpados, né, de impedir que a criança recebesse a graça inestimável de tornar-se filho de Deus. Graça inestimável de tornar-se filho de Deus. Isso equivale a dizer que quem não é batizado ainda não é filho de Deus. Claro que é filho de Deus pela natureza. Tudo que está criado no mundo foi criado por Deus, então é filho de Deus, mas filho de Deus, pertencente agora a Cristo, pertencente a Deus, não. Então, graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Conferir o batismo pouco depois do nascimento. Então, você que está me ouvindo, está me vendo, por favor, se você conhece alguma família, alguma criança que não foi batizada, explica isso para os seus pais. Leva essa criança para ser batizada. Entende? E o batismo é tão sério que a igreja ensina que, em caso de morte, qualquer iminência de morte, qualquer pessoa pode batizar uma criança ou até um adulto que não foi batizado. Basta jogar água 3 vezes na cabecinha da pessoa, daquele dizer: eu te batizo, fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Livre do pecado original, livre das trevas do demônio, pertence agora a Deus. A Canção Nova está oferecendo aqui, olha, o terço de São Miguel Arcanjo. Estamos chegando aí na quaresma de São Miguel Arcanjo. Gente, graça sobre graça, bênção sobre bênçãos. Frei Gilson tem falado disso, né? Ele reza o rosário com as pessoas. Então, o terço de São Miguel Arcanjo e aqui um folheto explicativo. Como é que você reza esse terço, né? É um terço em honra dos coros dos anjos, né? Muito bem explicado, né? Que você poderá adquirir e poderá viver. Quem quiser adquirir é pelo telefone da Canção Nova, que você já conhece, o 12 31 86 2600, que inclusive é WhatsApp também. Você pode usar aí o próprio celular. Depois quero também lembrar você o seguinte: não esqueça da sua contribuição à Canção Nova. Use aí principalmente o seu Pix, né? pix.doação@cançãonova.com. Olha, gente, eu faço esse programa há quase 30 anos aqui na Canção Nova. Por quê? Porque as pessoas mantêm esse programa. Mantêm a TV, mantêm a rádio, mantêm a internet, senão eu não estaria aqui fazendo, né? Meus cabelos branquearam aqui nesses anos desse programa, graças a Deus. Então, ajude aí, você pode fazer também pelo débito automático. Agora, o Pix, ele pode ser feito agora de maneira permanente. Você pode programar o seu Pix, tem um Pix programado, que você não precisa ficar fazendo todo mês. Você programa e todo mês o Pix se repete e o banco transfere o valor para a Canção Nova. É muito mais fácil, você não esquece. Aquele que é fiel no pouco, Deus lhe dará muito. Não é o que Jesus disse? Você quer receber muito de Deus? Faça o seu pouco, mas faça o seu pouco assim, com perseverança, né? Deus gosta da perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E mostra a você esse livro. Estamos começando o estudo dos 7 sacramentos.
É claro que aqui eu não vou conseguir explicar tudo, mas eu tenho esse livro aqui, olha, para entender os 7 sacramentos. Aqui eu vou correr esse livro aqui durante 7 aulas, né, do batismo até a unção dos enfermos. Muito bem, continuando aqui a nossa conversa. O Código de Direito Canônico da Igreja, que é como que o Estatuto da Igreja, lá no cânon 867, ele diz assim, parágrafo 1º, os pais têm a obrigação de cuidar que as crianças sejam batizadas dentro das primeiras semanas, logo depois do nascimento. O parágrafo 2º diz assim, se a criança estiver em perigo de morte, seja batizada sem demora. Não precisa nem chamar o padre se não der tempo. Qualquer pessoa, uma enfermeira, um parente que entenda disso, né, pode batizar a criança, como eu já expliquei. Né? E aí, a gente tem essa citação de São Paulo, da carta aos Romanos, que diz assim, ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados em sua morte. Batizado quer dizer mergulhado. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Isso é o batismo. São Paulo fala, se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, sê-lo-emos igualmente por uma comum ressurreição. Você pode conferir isso aí na carta aos Romanos, capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 5. E uma palavra de Jesus que a gente não pode esquecer, gente. Jesus disse lá para Nicodemos, né? Está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Em verdade, vos digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Gente, não abusemos disso. Em verdade eu te digo, quem não renascer, é um renascimento, na água e no Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então, meus amigos, nós que somos católicos, nós somos responsáveis pelo batismo dos nossos filhos, também dos nossos parentes, dos nossos amigos, da criança que você sabe que não foi batizada. Conversar com os pais, ensinar para os pais essas coisas, quem sabe dar um livro para o pai entender o que é o batismo, porque muita gente hoje pensa que o batismo é apenas uma ação social. Não, vou lá só na igreja, acende uma vela branca e uma roupinha branca na criança e olha o que passa. Tudo isso tem um significado profundíssimo. Né? É bonito que lá nos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo foi preso, né, e depois ele foi libertado, lá em Filipos, houve aquele terremoto, quando São Paulo estava preso, ele e Silas rezando ali, na meia-noite, houve um terremoto, né? O carcereiro pensou que os presos tinham fugido, queria se matar, São Paulo não deixou ele se matar, depois foram para a casa do carcereiro, né? E que coisa bonita, né? O carcereiro perguntou para São Paulo, o que eu preciso, então, para ser salvo? São Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E imediatamente o carcereiro recebeu o batismo, ele e todos os seus. Será que não tinha criança ali? Paulo batizou todo mundo na casa do carcereiro, e tem muitas outras passagens, que a igreja batizou na casa de Cornélio, quando Pedro foi na casa de Cornélio, aquele centurião romano, que mandou chamar Pedro, e Pedro começou a rezar na casa dele, e desceu o Espírito Santo na casa de um pagão. Foi a primeira vez que isso aconteceu. O que Pedro fez? Batizou toda a família de Cornélio. Será que não tinha criança? É claro que tinha. Não é? Então a igreja não quer que alguém morra sem ser batizado. O batismo recebe os dons infusos do Espírito Santo para a criança crescer na fé da igreja. O dom da sabedoria, da ciência de Deus, da inteligência para entender as coisas de Deus, o conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Né? A criança recebe as chamadas virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza, temperança, essas 4 virtudes importantíssimas
para a pessoa viver segundo a vontade de Deus, prudência, justiça, fortaleza, temperança. E também as virtudes chamadas teologais, que são mais importantes ainda, a fé, a esperança e a caridade, que se ligam diretamente a Deus. Por isso que são chamados de teologais, teos, Deus, né? Bom, alguns perguntam sobre as pessoas que morrem sem o batismo, né? O nosso catecismo e a igreja diz o seguinte: o Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Em outras palavras, aqueles que morrem sem o batismo, sem culpa, que culpa a pessoa tem? Ela não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, quem sabe uma pessoa que viveu lá no meio do mato a vida inteira. Então o catecismo diz assim: os que morrem sem o batismo, né, diz, o Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece, ou seja, é um caminho extraordinário da misericórdia de Deus. Oferece a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Mas aí, meus amigos, é o que a igreja não sabe explicar como. Né? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1260, diz assim: todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e a sua igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivesse tido conhecimento da necessidade dele. Então, veja, não é porque a pessoa também morreu sem o batismo que ela vai para o inferno. Não. Vou repetir o que diz o parágrafo 1260 do Catecismo. Todo homem que, desconhecendo, sem culpa, o Evangelho de Cristo, a igreja, mas ele procura a verdade, porque ele tem na consciência a voz de Deus, mas ele procura a verdade, pratica a vontade de Deus, segundo o seu conhecimento dessa verdade, ele pode ser salvo. Então diz o catecismo que pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivesse tido conhecimento da necessidade do batismo. Mas isso não quer dizer que nós vamos cruzar os braços agora e dizer assim: então deixa a pessoa aí, ela está na ignorância mesmo, ela vai morrer sem um batismo e Deus vai salvar ela. Não, isso seria uma traição a Cristo, porque Cristo mandou aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, ensina o Evangelho, ensina a observar tudo que eu prescrevi e batize todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o caminho ordinário da salvação é exatamente este, o caminho do batismo. É interessante que, desde o primeiro século, a igreja já batizava crianças. E eu queria colocar aqui algumas referências sobre isso. Existe um documento lá do primeiro século, chamado Didaquê. Didaquê era chamada a doutrina dos 12 apóstolos. Olha o que diz a Didaquê, repito, do ano 100. Lá no número 30, a Didaquê diz assim: quanto ao batismo, batizai assim. Batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, em água corrente. Se não existe água corrente, batize-se em outra água. Se não puder ser em água fria, pode fazer até em água quente. Se não tens bastante água de uma ou de outra, ou seja, quente ou fria, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça da pessoa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês estão vendo um documento do primeiro século, doutrina dos 12 apóstolos, que dizia: se tem água suficiente, pode imergir. Se não tem, pode derramar água 3 vezes. É por isso, meus amigos, que a igreja faz isso. Então, isso vem do primeiro século da igreja, nesse documento de Didaquê, doutrina dos 12 apóstolos. O grande padre da igreja, Orígenes, lá do século II, Orígenes dizia o seguinte: olha o que Orígenes dizia. Ele era
de Alexandria, era um advogado cristão, ele dizia: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Está lá na carta dele aos Romanos, né? 45:9. Veja, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. São Cipriano, bispo de Cartago, mártir no ano 258, olha que São Cipriano, bispo de Cartago, disse, lá no segundo século: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. É uma carta que São Cipriano escreveu a Fido. O Concílio de Cartago, que foi no ano 418, no tempo de Santo Agostinho, rejeitou a posição daqueles que negam que se deva batizar as crianças recém-nascidas do seio materno. Está lá no cânon 2, né, do Concílio de Cartago de 418. O cânon 855 diz assim: cuidem os pais, padrinhos e pároco que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Olha que interessante, não ponha do seu filho no batismo qualquer nome, não. Não ponha um nome aí de artista, de jogador de futebol, não. Ponha um nome que tenha um senso cristão. Ponha um nome de um santo, para que o seu filho já tenha aí um protetor no céu. Né? Ainda o cânon 868, segundo parágrafo, diz assim: em perigo de morte, a criança filha de pais católicos e mesmo não católicos é licitamente batizada, mesmo contra a vontade dos pais. Quando há dúvida se alguém foi batizado, pode-se fazer o batismo sob condições. Às vezes acontece a pessoa: olha, eu não sei se eu fui batizado ou não, não tem documento, ninguém sabe, então a pessoa pode ser batizada sob condições. O que é esse batismo sob condições? O pároco vai dizer o seguinte: fulano, se você não é batizado, não foi batizado, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De modo que ninguém fica sem o batismo. Entende? Então, lá, o cânon 871 do Código de Direito Canônico diz assim: os fetos abortivos, se estiverem vivos, sejam batizados, enquanto possível. Não pode batizar uma criança que já morreu. Não pode. Tá certo? Os sacramentos só valem para uma pessoa viva. Nenhuma pessoa que já morreu pode receber nenhum dos 7 sacramentos. O sacramento é só para esta vida. Ok? Agora, o Código de Direito Canônico coloca também quais as condições para alguém poder ser padrinho de crisma ou de batismo. Então, ele coloca assim: primeiro, seja católico, já tenha recebido o sacramento da Eucaristia, não é? E leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então, não é qualquer pessoa que pode ser padrinho ou madrinha. Tem que ser católico, tem que ter feito a primeira comunhão, não é? Tem que ser crismado e levar uma vida de acordo com a fé, né, da igreja. Se a pessoa não está vivendo de acordo com a fé da igreja, ela não deve ser padrinho, porque ela não vai poder ser um bom exemplo para o seu afilhado. Quero lembrar que o matrimônio não tem padrinho, o matrimônio tem testemunha, o matrimônio é diferente. Bom, meus amigos, era isso que eu queria colocar sobre o batismo. Tem muito mais coisas, você pode ver nesse livro, né, sobre os 7 sacramentos. E peço aqui a algum sacerdote, diácono, que encerre essa nossa aula hoje com a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.